Programa Voz Trabalhador, trazendo agora a dica do cartório Joana Malheiros. Sobre o que nós vamos falar hoje, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós iremos dar continuidade no tema união estável, porque é o tipo de família mais optado pelos casais hoje em dia. Joana, uma pergunta, eu sou curioso. Casamento normal, união estável normal, como é que ficam os direitos das partes? É tudo igual? Casamento e união estável. Os direitos no tocante à união estável são os mesmos direitos de quem é casado. Tem os mesmos direitos a alimentos, direitos a patrimônio, direito à sucessão, direito previdenciário. Os direitos são os mesmos na união estável. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas não formalizam esses relacionamentos, essa convivência em união estável. E aí que está o problema quando precisarem exercitar um desses direitos que nós falamos, direitos previdenciários, direitos sucessórios, direitos patrimoniais, porque há necessidade de se fazer a comprovação do vínculo da união estável. E a maioria não tem prova porque não formaliza. E aí que elas terão mais dificuldades de exercitar esses direitos em face de não ter a prova do vínculo que realmente eles vivem ou viveram em união estável. É como se não colocássemos no papel que aquele fato, de fato, existe. Já é difícil, comumente, como a gente deixa assim ao léu, sem informação, sem nada, agora imagina tu saber que aqueles direitos poderão ser dados a uma pessoa, a uma relação, a uma união que, na verdade, não existe, porque não está no papel, né? Eu acho que é isso aí o principal que as pessoas enfrentam na hora de exercerem esses direitos. A união estável, ela é fato-ato jurídico. Quanto mais eu conviver, quanto mais eu demonstrar uma convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de construção de família, como se casados realmente fossem, mas na verdade não são porque falta o papel, mas eu estou constituindo direitos. Mas no momento de fazer o exercício desses direitos, irá ser solicitado um documento que comprove, principalmente quando houver conflitos. A maior dificuldade que as pessoas terão é diante de brigas, de desentendimentos, que aí vão ter que buscar o poder judiciário, mover uma ação judicial para comprovar que realmente aquele casal convivia em união estável. Isso é corriqueiro? Isso acontece muito aqui no cartório? No cartório, nós, aos poucos, estamos observando que as pessoas estão buscando a formalização. E esta formalização está vindo pela própria união estável, formalizada, e também através do casamento. As pessoas estão, aos poucos, buscando o casamento para fins de comprovar esse relacionamento. É uma opção que fazem. Elas podem optar em formalizar a união estável, devidamente registrada, ou efetuar o casamento. Então, hoje, para ter uma ideia, nós fizemos 4 casamentos. E eram de pessoas que já tinham convivência
há mais de 10 anos, 5 anos, com filhos e vindo para contrair casamento. E o que me chamou mais atenção era que as contraentes agora estavam esperando o bebê. E olha, Paulo, a importância de se fazer o casamento nesta situação. Por quê? Porque o casamento faz presunção de paternidade. A união estável, não. E vamos supor que este casal que convive em união estável e a mulher está grávida, o companheiro desse meio tempo da gestação falece. Como fica essa criança em termos de registro se o pai faleceu durante a gestação? Veja-se a dificuldade que se tem no momento do nascimento para fazer o registro em nome daquele pai que naquela ocasião não se encontra porque veio a óbito durante a gestação. E aí que nós temos um problema, porque a união estável, ela não faz presunção de paternidade. Agora, se aquele casal tivesse contraído o casamento, por uma infelicidade do destino, o pai venha a falecer durante a gestação, o filho nascendo, a mãe vai poder registrar em nome do pai. Por quê? Porque eles casaram, eram casados, e o casamento traz a presunção de paternidade. Joana, eu estou na união estável, na condição de união estável, mas não tenho papel nenhum, não tenho formalização legal nenhuma. Como é que eu faço? A pessoa tem algumas opções. Elas podem formalizar através de uma escritura pública declaratória de união estável. Para tanto, elas têm que se dirigir ao tabelionato de notas de qualquer cidade. Elas também podem formalizar através do termo declaratório de união estável. Para tanto, se dirigem a qualquer cartório de registro civil das pessoas naturais, ou também elas podem optar em buscar o reconhecimento judicial através de uma ação declaratória de reconhecimento de união estável. Então, são várias possibilidades. O importante é buscar uma delas, ou o cartório de registro civil, ou o tabelionato de notas, ou o Poder Judiciário mediante uma ação. Para que, independente dos formatos que venham a ser optados por aquele casal, se tenha o instrumento e se tenha o registro da união estável. Isso é importante, ter o registro da união estável, porque publiciza aquela relação perante terceiros, traz segurança jurídica. E é o que nós precisamos levar aos nossos ouvintes, a importância da formalização e do registro. Não é que as pessoas que convivem em união estável não tenham direitos, elas têm, e têm como se tem numa relação sendo de casamento. Só que a dificuldade é a prova, a constituição do vínculo quando não se tem a formalização. Joana, que matéria extensa, né? Esse assunto gera discussão para muito tempo. O que nós podemos deixar como encerramento da dica de hoje? Que as pessoas passem a refletir sobre a importância da formalização e do registro desta forma de família que elas venham a escolher. Se for a união estável, então que procurem os meios de formalizá-la. E se for o casamento, procure formalizá-lo também.
Estamos à disposição para dar orientações, porque é importante as pessoas terem o documento a fim de comprovar o início do relacionamento, o início da convivência em união estável. O casamento é fácil, mas a união estável sempre pode deixar dúvidas quanto ao seu início, à medida que não for formalizada. Uma boa semana para você, Joana, para todos os nossos ouvintes, né? E obrigado pela dica do cartório de hoje aqui no programa Voz do Trabalhador. Nós estamos sempre à disposição e desejamos a todos um excelente final de semana e um grande abraço a todos.